dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Que dia lindo. Sol maravilhoso. Gente, eu vim aqui na laje e o cachorro aqui do lado parece que escuta o barulho da escada e começa a latir. Ó. Ó. Deixa lá. Porque quando eu subo, eu mexo com ele. Acho que ele fica sozinho. Tipo, olha lá, ó. Olha que coisa mais linda. Ele é do meu vizinho. Ó. Oiê! Dá um olá. Negão bonito. É. Vou perguntar pro meu vizinho. Oi, deixa eu mandar outra coisa, tem nada a ver. Eu vou perguntar pro meu vizinho qual é o nome dele. Olha que coisa mais linda. Aí quando ele escuta o barulho da escada, ele fica latindo. É vigia mesmo, ele fica bem. Opa, barulho. Tchau, bebê. Precisa trabalhar. Só vim mostrar o dia como está lindo. Sol. Gente, era pra isso. Que glória, com Deus maravilhoso. Meu Deus, coisa linda. Só em pensar que antigamente eu ficava aqui em cima tomando sol. Olha pra isso. Ah lá, ele tá chamando. Ele não fala, quando eu sumo ele fica chamando. Eu tô falando com você, você não me responde. Eu vou deixar você falando sozinho agora aí, ó. Aí, o que você quer que tá me chamando? Você também. Uh, 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 uh. Bye. Deixa eu acabar o que eu tenho que fazer. Olá, pessoal. Tudo bem? Ontem não, eu tava contando uma história. Depois eu fui rever, né? Eu preciso explicar um negocinho. Quando eu falei que eu coloquei uma funcionária para morar comigo, é o seguinte. Deixa eu parar aqui um pouquinho, senão fica tremendo. Eu comentei que eu tinha pessoas que trabalhavam na minha casa, que quando trabalhava para mim dormia, ficava lá no quartinho. Só que assim, a Ana, suposta Ana, quando ela foi lá para minha casa, ela não ficou nesse quarto. Então, do momento que ela chegou em casa, já apresentei ela para meus filhos. Outra, né? Assim, ó. Eu trabalhava, eu tinha esse escritório, era meu. Meu ex-marido trabalhava para uma empresa, ele era gerente de uma empresa. Por isso que às vezes eu não comento sobre ele, porque isso é sobre mim e a Ana. Porque eu tomava conta lá do telemarketing e tudo mais, e ele estava na empresa dele, onde ele trabalhava, que era gerente. Então, como que era na época? Eu combinei com o tio da perua que ele deixasse minha filha, a do meio, no escritório para mim. Então, meu menino, eu deixava ele na escola. A mais velha, que era? A mais velha, ela vinha pro escritório comigo. Eu acho que era isso. A gente, era confusão minha vida, só correria, correria. Vamos chegar lá na Ana. Aí, meus filhos conheciam a Ana, porque eles iam pro escritório, a Ana tava lá, como eu falei, era uma das meninas que mais me identificou comigo, assim, pra trabalhar lá, né? Antes dela ir morar comigo, ela já tinha bastante contato. As crianças iam lá, ela brincava, dava atenção, tudo, até acontecer dela ir morar comigo. Quando aconteceu, de eu estar pensando em levar ela pra minha casa, eu comentei com a minha filha mais velha. Falei assim, olha filha, tá acontecendo isso, 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 isso. Ela, ai mamãe, e aí? Só que em nenhum momento eu pensei em trazer ela para casa. Quando os horários das crianças começou a ficar complicado, da escola, minha correria, de eu ter que deixar um na escola e
pro trabalho. Foi muito corrido, gente, muito. Com 3 crianças. Eu sei que a do meio, o tio da perua, chamando ela de cigana. Por quê? Às vezes ele deixava ela lá no escritório, queria deixar algumas crianças era o caminho, e às vezes ele deixava ela na minha mãe, na casa da minha mãe, que também às vezes mudava algumas crianças, ele perguntava, ele pode, não tem problema nenhum. E às vezes deixava no outro tio, perto da casa dela, que era o horário de eu estar chegando. Por isso que a Ana conhecia muito eles e eles conheciam a Ana. Aí eu falei pra minha filha mais velha, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela, mãe, vai fazer o quê? Eu falei, não sei, tô pensando. Quando eu levei, cheguei em casa, tudo mais, apresentei a casa pra ela, né? Ela foi deslumbrada com a casa, não sei o quê. Aí eu falei, vem cá, você vai dormir aqui. Eu coloquei ela no quarto dos meus filhos. Eu não deixei ela no quartinho. O que eu fiz? Eu tenho 3 crianças. Na época, a mais velha já era mocinha, tinha o quarto dela sozinha. Os 2 menores, eles tinham o quarto, um quarto para os dois, mas o quarto era grande, cada um tinha sua cama. O que eu fiz? Eu peguei o menino, coloquei ele para dormir junto com a menina, porque eles eram pequenos, cada um dormia do lado. E a Ana pegou a cama do menino, ficou dormindo na cama dele. Aí ela ficava no quarto com eles. Meus filhos sempre dormiram muito bem a noite toda. Em nenhum momento ela precisou levantar para cuidar. E outra, meus filhos nunca deram trabalho, graças ao bom Deus. Pensando nas crianças, não mijavam na cama, não acordavam na madrugada. Se acordasse, eles desciam para a sala, deixava a TV bem baixinho para assistir. Nunca, 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 nunca. Hoje o caçula com 26, a mais velha, bem mais velha, não vou falar a idade dela, né, vai que ela não goste. Então, assim, aí ela ficou no quarto junto com meus filhos. Ela virou um membro da família, gente. Ela não foi empregada. Na minha casa, ela não foi empregada. Ela virou um membro da família, porque do momento que ela entrou em casa, o tratamento dela foi igual. A gente tomava café junto. Tudo nós fazíamos juntas. Tudo. Então, de manhã, ela levantava mais cedo porque ela queria. Ela levantava e falava, perguntava se podia, né, fazer o café. Eu falei, fica à vontade. Eu tinha um rapaz que deixava o pão na porta. Então ela preparava, eu já descia um pouquinho mais cedo antes de trabalhar, a gente ficava na cozinha conversando. Eu deixava, as crianças estavam dormindo, né? Eu deixava as roupas separadas, que era deles, e eu ia trabalhar. Ela só deixava, ela arrumava as crianças, a perua passava, pegava eles, ela ia pro serviço. Nós íamos juntas. Se eu fosse andando, ela ia andando, se eu fosse de carro para casa, ela estava junto também. Chegávamos em casa, íamos conversar e fazer janta. Ela virou uma amigona, amiga mesmo. Então, assim, a minha ex-funcionária virou minha melhor amiga na época. Nisso, a minha filha mais velha ia até a formatura dela. E foi na mesma época, assim, né? Só que, nessa época, ela não tinha tido neném ainda, que a barriga dela estava pequena. E ela não tinha roupa. Foi roupa assim, é até chato falar, eu não sei se é chato ou não é. Eu não me importo, se alguém me der roupa, eu falo que eu ganhei. Se eu vou no bazar, eu falo que fui no bazar. Eu não tenho essa comigo. Eu falei, escolhe, vamos ver o que combina com você. Então, assim, ela é minha amigona. Ela ficou comigo, foi na formatura da minha filha. E é aniversário na minha família, todo mundo conheceu ela. Então, em nenhum momento, ela foi empregada. Ela foi a minha amiga. Por isso que eu comento que eu fiquei chateada que ela foi embora, porque como eu trabalhava muito, eu tinha 3 crianças para cima e para baixo para correr. Eu não tinha uma amizade adulta para me conversar. E ela estava sozinha aqui em São Paulo também, ela precisava de alguém. Então, olha, eu falava coisas íntimas para mim, para ela. Ela me contava cada história. Gente, se um dia ela aparecer e falar que eu posso contar as histórias, eu vou contar a história dela. Porque nós viramos amigas. Então, assim, a partir da Ana, que eu soube o que é amizade. Porque de lá pra cá, fora a Ana, amiga mesmo de eu conversar, como é que fala a palavra? Falar coisas íntimas nossas. Eu tenho mais 3. Eu tenho várias conhecidas, amigas, 3. Só que essa história é da Ana. Então, foi isso. Ela viveu dentro da minha casa, todos os cômodos, tudo, 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 tudo.
Nem parecia que era uma moça que eu conheci no serviço, ele veio fazer na minha casa. Meus filhos amavam ela. Às vezes ficou até com ciúme, que às vezes eles estavam assim, onde ela ia, ele ia atrás. Eles iam atrás. E ficavam conversando, brincando, tudo. Eu falo, gente, ciúme é uma brincadeirinha, porque graças a bom Deus, esse sentimento pra mim, nem com namorado, nem nada, eu não tenho esse negócio de ciúmes, não tenho. Porque assim, eu sei separar as coisas, mas aquela coisa assim, eu ficava feliz de saber que meus filhos gostavam dela. E um dia, também eu vou fazer um vídeo, meus filhos vão falar, só os mais velhos vai lembrar, o menorzinho não lembra. Eu acho que ele não lembra dela. Talvez algum reflexo, assim, ele comenta sobre ela. Então é isso, para deixar bem claro, ela foi a minha amiga. E do fato de eu não comentar assim sobre o que eu falo, estava indo para o serviço, correria com as crianças, do meu ex-marido, é porque ele era gerente de uma outra empresa, ele saía mais cedo de casa e chegava depois de mim. Então, o telemarketing era eu que gerenciava ele. E a história é essa da Ana. Assim, uma amigona mesmo, gente. Ó, teve uma vez que nós fomos viajar, aí ela falou pra gente, né? Ela, meu Deus, vocês são malucos. Sempre ela fala, vocês nem me conhecem. Eu falo, eu tô até conhecendo, então que você fala de você. E ela tinha um curso de enfermagem, só que ela não tinha dinheiro para manter. Nessa época eu também não tinha, gente, porque além da minha casa ser própria, eu tinha 3 filhos, era uma correria, eu trabalhava feito gente grande, muito. Mas assim, eu não sei se ela, depois que ela foi embora, se ela fez, né? Continuou o curso dela ou não, mas ela tinha feito um curso de enfermagem e parou devido ter que vir embora para São Paulo. Na verdade, eu sei só um pouquinho da história dela, eu não sei o restante, o que aconteceu. Eu sei que um belo dia ela estava no ônibus e ela passou por um lugar e sabia que a irmã dela estava em São Paulo, que não sabia também que lugar a irmã dela estava. Ela passou de ônibus e viu a irmã dela no ponto de ônibus. Ela ficou desesperada, só que não deu tempo dela descer. Eu acho que quando ela desceu, voltou, a irmã dela já não estava no ponto. Aí a saga foi ir atrás da irmã dela. Resumindo, ela encontrou a irmã dela, mas não foi morar junto. Às vezes, no final de semana, ela ia para casa da irmã dela. Depois que o pai da criança voltou, ele foi em casa, queria me dar um dinheiro, porque eu cuidei dela esse tempo todo. Abri a porta da minha casa, eu não aceitei. Não tinha por que aceitar. E ele queria, porque queria me dar um agrado, eu falei, não quero, só quero que você trate ela bem, somente isso. Ela permaneceu na minha casa um tempo, até um dia ele ligar para ela e falar que ia buscar ela. E ela foi embora. E do que eu tava falando, né? Minha vida sempre foi corrida, toda a vida eu trabalhei, comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade. Não tenho vergonha de trabalhar. Todo serviço honesto é bem-vindo. E é isso. É que eu fiquei pensando, né? Vou meter uma história assim, ficou meio no ar. Onde a Rita ficou, não, ela ficou no quarto junto com meus filhos. Às vezes as crianças já iam dormir, meu ex vai estar dormindo, eu descia, a gente ficava lá na sala conversando. Ou ficava na cozinha tomando um café, fazendo pipoca, alguma coisa assim. Foi a minha amiga. Senti muita falta dela.